pessoal! A aula de hoje é sobre juros simples. Então, o que seria juros simples? Chamamos de juros simples a quantia paga em relação a um capital ao término de determinado tempo. Então, a gente coloca algum dinheiro aplicado ou empréstimo, né? Depois de decorrido um determinado tempo, o valor que ele acumulou aqui ou para você receber ou para você pagar é o que a gente chama de juros. Então, o J aqui está representando os juros, ele é igual ao valor do capital, ou seja, o dinheiro que você aplicou ou emprestou, vezes o valor da taxa, que está representado aqui pelo I, vezes o valor do tempo, tá? O capital final, chamado montante, é igual a... Então, o montante, o que seria? Ele seria o valor do capital mais o valor dos juros. Como nós temos que os juros vale capital vezes taxa vezes o tempo, nós podemos representar através da seguinte formulazinha também. O montante é igual ao capital, mais, substituindo o J aqui, nós temos o capital vezes a taxa vezes o tempo. E ainda colocando aqui o capital em evidência, como ele aparece duas vezes, posso colocar ele em evidência, nós temos uma terceira aqui, imagem dessa formulazinha aqui para calcular o montante. Qualquer uma dessas três aqui, dependendo do exercício, a gente pode calcular o valor do montante. Tá? Então, vamos aos exemplos que fica muito mais fácil. Primeiro exemplo, calcular os juros produzidos por um capital de R$ 10.500 empregado a taxa de 3% ao mês durante um ano. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem um exercício nesse sentido, a gente vai colocar os dados do problema aqui no cantinho, para ficar mais fácil a visualização. Então, ele fala que o capital é 10.500. Então, primeiro ele fala que ele quer que calcule os juros, né? Então, eu preciso do valor dos juros. Eu não tenho ele. Ele fala que o capital é 10.500. E a taxa é 3% ao mês. A taxa é o I, 3% ao mês. A gente representa assim. Durante um ano. O tempo aqui é um ano. Só que eu preciso que a taxa e o tempo estejam na mesma unidade de medida. Eu não posso calcular uma taxa 3% ao mês e o tempo aqui um ano. Então, eu vou transformar esse um ano em mês. Um ano corresponde a 12 meses, tá? Vou escrever aqui, senão fica parecendo que é metros, né? 12 meses, tá? Então, nós temos aqui os nossos valores, ó. Então, eu tenho o J, o C, o I e o T. Os juros, o capital, a taxa e o tempo. Eu posso calcular através da formulazinha dos juros aqui, que a gente chama de CIT, para ficar mais fácil de decorar. Então, eu vou calcular aqui que os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros é o que eu quero calcular, então eu não tenho o valor dele. O capital é 10.500 vezes a taxa. A taxa aqui eu vou usar da seguinte maneira, ó, é 3%. Já vou mostrar por que eu vou usar assim. E o tempo, 12. Agora, como eu usei desse jeito aqui, eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho 0, 0 em cima, 0, 0 embaixo. Eu posso simplesmente cortar, tá? Eu poderia ter usado aqui o 0,03 também, que seria a mesma coisa que o 3%. Só não pode esquecer e colocar só o 3, daí vai dar o resultado errado. O valor dos juros vai ser igual. Agora eu tenho aqui o 105 vezes o 3 vezes o 12. Tudo isso vai dar 3.780. Então, ele queria saber o valor dos juros. Então, a nossa resposta aqui... Vamos colocar em reais, né? Seria 3.780 reais de juros. Ok? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, ele fala assim: uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês,
durante 1 ano e 2 meses. Determine os juros dessa aplicação. Então, ele fala aqui que aplicou um capital de R$ 1.200. Então, eu tenho que o capital é igual a 1.200. Há uma taxa de 2% ao mês. Então, a taxa é o I, 2% ao mês. Durante 1 ano e 2 meses. Aqui a gente já pode pensar. Eu não posso colocar 1 ano e 2 meses aqui, porque aqui tem ao mês. Então, pensa comigo, ó, 1 ano, ele equivale a 12 meses, correto? Se eu tenho 1 ano e 2 meses, então eu tenho 12 meses mais 2 meses que estava aqui. No total, então, eu tenho 14 meses. Lembra que é sempre a mesma unidade de medida da taxa. Não pode aqui estar em mês e aqui em ano. Determine os juros dessa aplicação. Então, ele quer saber o valor dos juros. Então, a gente vai agora colocar na mesma formulazinha lá. Então, eu sei que os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros é o que eu quero calcular. O capital é 1.200. Como eu tenho 0 a 0 aqui, eu vou usar a taxa daquele mesmo jeito que eu usei, ó. 2%. Vocês vão aprender esses macetinhos depois. E o tempo, 14. Como eu tenho 0 a 0 em cima e 0 a 0 embaixo, posso cortar aqui esses 2 zeros. Valor dos juros vai ficar, na verdade, o 12 vezes 2, 24. 24 vezes 14, 336. Então, a nossa resposta, ele perguntava também o valor dos juros. Resposta do exercício, lembra que a gente está trabalhando com reais, R$336 de juros. Vamos para o número 3. Qual é o capital? Então, ele quer saber o capital. Então, eu não sei o valor do capital. Que em 8 meses, o tempo é 8 meses, rendeu 880 de juros. Então, o valor dos juros é 880. A uma taxa de 5% ao mês. A taxa é o I. 5% ao mês. Então, aqui a gente tem que olhar, ó, mês, não é metros, tá? É mês. Mês, tá na mesma unidade de medida, eu quero calcular o capital. Então, vamos calcular o capital agora. Acabei trocando a cor aqui das canetas. Vamos lá. O valor dos juros eu tenho, que é 880, então vai aqui no lugar do J. O capital é o que eu estou procurando. O valor da taxa, ele é de 5% ao mês. Como agora não vai me interessar eu cortar, eu vou usar ela assim, ó, 0,05, que é o 5%, 5 dividido por 100. Vezes o tempo, que é 8. Agora, a gente vai repetir 880 igual. Eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó, 0,05 vezes 8. Então, você pode colocar o C antes ou depois, tanto faz. Vai ficar 0,4, essa multiplicação. Agora, esse 0,4 está multiplicando o C. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Ok? Agora eu consigo calcular o valor do C. 880 dividido por 0,4 vai me dar 2.200. Ou seja, o capital aqui aplicado, a resposta é R$ 2.200. Tá? Então, esse exercício ele pedia o capital, não mais os juros. Agora, vamos para o exercício 4. No exercício 4, ele fala assim, determine o tempo necessário. Então, ele quer saber o T. Vamos colocar aqui o T. Para que um capital de R$100, então o capital é 100, aplicado a juros simples, produza a taxa de 2% ao mês. Então, a taxa é 2% ao mês. Juros de R$14. Então, eu tenho o valor dos juros, R$14. Aqui,
eu posso usar ainda a mesma formulazinha que a gente vem usando. Então, eu tenho que o valor dos juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. O valor dos juros eu tenho aqui, é R$14. Então, eu vou colocar o 14 no lugar do J. O capital eu também tenho, é 100. A taxa é 2% ao mês, tá? Então, 2% ao mês. O tempo que eu tô procurando aqui também vai me dar em mês. Como aqui eu tenho 00, eu posso usar assim, ó. Lembra para facilitar e cortar os zeros. Vezes o tempo, que é o que eu estou procurando. Aqui, como tem 0 e 0, eu posso cortar aqui, cortar aqui. Então, ele ficou assim, 14 igual. Sobrou aqui 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes t, 2t. Quando sobra só 1 embaixo, não tem necessidade de aparecer. Esse 2 está multiplicando o t, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim. Igual a t. O t vai ficar igual 14 dividido por 2, 7. Resposta final ali. Como é que eu vou saber se é em mês, se é em ano? Olhando a taxa. A taxa está em mês. Então, a minha resposta também vai dar em mês. 7 meses. Vamos para o 5. No 5, ele fala assim. Uma dívida de R$13.000, então, seria como se fosse o capital. Tá? Lembrando que o capital ou é o valor que você aplicou ou que você emprestou. Foi paga 5 meses depois de contraída. Então, o tempo é 5 meses. E os juros pagos foi de R$780. Então, o J é 780. Sabendo que o cálculo foi feito usando juros simples, qual foi a taxa de juros? Então, ele quer saber a taxa. Ele quer saber o valor do I. Então, agora a gente vai colocar todos os valores aqui na nossa formulazinha. Aí, e o tempo. Os juros eu tenho é 780. O valor do capital também, 13.000. O valor da taxa é o que eu quero. E o valor do tempo é 5. Agora, eu vou fazer o 13.000 vezes o 5. Então, vai ficar 780 igual, deu 65.000 vezes a taxa. Tanto faz, você colocou 65.000 depois do I também. O 65.000, ele está multiplicando o I. Ele vai passar para o outro lado, dividindo aqui o 780. 65.000. Igual ao valor da taxa. Essa divisão aqui, ela vai me dar 0,012. Como a taxa ela é sempre em porcento, para eu transformar isso aqui em porcentagem, basta eu multiplicar por 100, tá? Eu tô fazendo isso daqui para transformar ele em porcento. Multiplica por 100. Multiplicando por 100, vai me dar uma taxa de 1,2% ao mês, porque aqui tá em mês, a taxa também fica em mês. Tá? Então, a nossa resposta, 1,2% ao mês. Agora, vamos dificultando um pouquinho, né? Cada vez mais. A número 6, ela já está em forma de um problema, assim, mais contextualizado, né? Que acontece com mais frequência. Então, ele fala assim, a conta de água de um condomínio deve ser paga até o 5º dia útil de cada mês. Para pagamentos após o vencimento, é cobrado juros de 0,3% por dia de atraso. Normalmente é assim, né? Quando a gente tem algum boleto para pagar, ele é sempre os juros diários, né? Por dia. Então, ele é 0,3% ao dia, vamos colocar assim. Se a conta de um morador for de R$580, ou seja, o capital for 580, e ele pagar essa conta com 15 dias de atraso, o tempo é 15 dias. Qual será o valor pago? Ele quer saber o valor total, ou seja, o valor da conta mais o valor dos juros. Isso nos dá um montante, que é o valor final ali.
tá? Então, eu posso calcular ali usando qualquer uma daquelas equações que eu mostrei para vocês para calcular o montante. Eu vou usar essa aqui, ó. Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais IT. Tá? Já é ela com o capital aqui em evidência. Montante é o que eu estou procurando. O capital é 580. Aqui é 1 mais a taxa é 3%, 0,3% ao dia. O pessoal confunde bastante quando a taxa já está em número decimal. Eles acham que é só colocar o 0,3 assim. E não, tá 0,3%, então é 0,3 dividido por 100 ainda. Isso me dá 0,003. Ó, a vírgula estava aqui, certo? Ela anda 2 casas para a esquerda, tá? Ela estava aqui, andou 1, 2. Por que 2? Porque é por 100 vezes o tempo, que é 15. Tá. Outro erro comum nesses casos aqui, vamos repetir o 580, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, isso todo mundo sabe. Mas qual é o erro comum? A pessoa fazendo a ordem que está aqui, ó. 1 mais 0,003. Não, precisa seguir aquela ordem lá das expressões numéricas. Primeiro vem a multiplicação. Então, eu não posso somar aqui. Então, eu vou repetir o 1 mais e fazer essa multiplicação. Essa multiplicação vai me dar 0,045. Agora eu posso somar. Então, agora o meu montante ficou 580 vezes 1,045. Só somar aqui. Agora, eu posso fazer essa última multiplicação. Então, o valor do montante deu 606,10. Ou seja, o valor da conta que ele vai pagar ali, que estamos um pouco sem espaço para resposta, mas eu já vou colocar aqui. Ele quer saber qual que é o valor da conta. O valor da conta é R$ 606,10. Uma quantia foi aplicada a juros simples de 6% ao mês, durante 5 meses. E, em seguida, o montante foi aplicado durante mais 5 meses. Então, são 2 aplicações. Então, vamos analisar uma de cada vez. Na primeira aplicação, então, ó, na primeira aplicação, foi a taxa de 6% ao mês. Então, nós temos aqui que a taxa é 6% ao mês. E durou 5 meses. Tá? São só essas 2 informações que eu tenho da primeira aplicação. Então, vamos tentar montar alguma coisa relacionada com isso. Então, eu sei que o valor dos juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros é igual, o capital eu não tenho, a taxa aqui é 6% ao mês, vai me dar 0,06 vezes o tempo, que é 5. O valor dos juros vai me dar 0,3 vezes o capital. Como ele fala aqui, ó, em seguida o montante foi aplicado. Então, o montante, isso aqui é os juros. O montante seria o quê? O montante, nesse caso aqui, de uma forma simples, seria o valor do capital, mas o valor dos juros, correto? O capital, nós não temos o valor dele. Os juros, ele ficou representado por 0,3 vezes o C, certo? Então, o montante, como tem C e C, eu posso somar aqui. Deu 1,3C. Esse aqui é o montante. Esse montante, ele é o valor que é aplicado da segunda vez. Então, ó, em seguida, o montante foi aplicado. Então, na verdade, na nossa segunda aplicação aqui, tá? Na segunda aplicação, o meu capital nada mais é do que esse montante aqui, 1,3C. Foi aplicado durante mais 5 meses. Então, o tempo também é 5 meses aqui. A juros simples de 4% ao mês, então a taxa agora é 4% ao mês.
Daí ele fala, no final dos 10 meses, ou seja, no final dessa segunda aplicação, o novo montante foi de R$ 234. Então, o montante final nós temos aqui, R$ 234. Qual o valor da quantia aplicada inicialmente? Ou seja, ele quer saber o valor do C, do capital. Então, agora, com essa segunda nossa aplicação aqui, eu consigo fazer. Então, eu vou colocar aqui que agora o montante é igual ao capital vezes 1 vezes I vezes T. O montante nós temos é o 234. Igual ao capital, que está representado por 1,3C, que multiplica 1 mais a taxa, que é 4% ao mês, ou seja, 0,04, vezes o tempo, que é 5. 234 igual a 1,3C. Aqui, lembrando que eu preciso primeiro fazer aqui 0,04 vezes 5, vai me dar 0,2. 0,2 mais 1, 1,2. Já resolvi tudo aqui dentro do parênteses ao mesmo tempo. Resolvi primeiro esse, depois esse aqui. Agora, a gente pode fazer essa multiplicação aqui. Então, ficou 234 igual 1,3 vezes 1,2 vai me dar 1,56C. O 1,56 está multiplicando o C. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ele vai ficar assim, ó. Vamos passar aqui do ladinho, que eu acho que não vai ter muito espaço. Fica 234 dividido por 1,56. Esse vai ser o valor do capital. O valor do capital, essa divisão, dá R$ 150. Resposta final, o valor do capital, que era o que ele queria, 150. Tá? Então, esse exercício aqui, esse 7, ele caiu na Universidade do Piauí, tá? Então, ele foi feita uma aplicação e depois foi feita uma segunda aplicação. Então, a gente tem que analisar de forma diferente aqui, como a gente fez. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre juros. Obrigada, até a próxima.